Olá, bom dia, graça e a paz do Senhor. Vamos para mais um dia de jejum e oração. Estamos vivendo um tempo de 40 dias de jejum e oração. O Senhor certamente vai te abençoar. Buscamos libertação em todas as áreas e hoje, segunda-feira, vou dar uma recapitulada no que falamos ontem na igreja. Falamos sobre libertação financeira. Vamos falar sobre este assunto alguns dias e assim nós vamos mudando para fazer sobre todas as áreas da nossa vida. Amém? Causa um certo desconforto falar sobre dinheiro. As pessoas não sabem que é citado a palavra dinheiro muito mais vezes do que salvação na Bíblia, porque o dinheiro ele influencia pessoas. Sabemos que existe uma potestade que age e ela é invisível para dominar o mundo, para dominar dentro das religiões, os poderes legislativos, executivos, judiciários desse país, para influenciar as famílias, para fazer com que haja discórdia entre marido, mulher, para travar a vida e a felicidade dos filhos. O dinheiro, ele tem sido utilizado pelo diabo para trazer a discórdia, porque o diabo é o príncipe deste mundo e está sob o seu comando, essas ações, mas nós temos que ter dinheiro, nós precisamos de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Existe um versículo em 1 Crônicas 29, 12, que diz assim: a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Então todas as riquezas do mundo vêm do Senhor, é do Senhor. Só que nós não sabemos administrar aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor, Ele quer nos abençoar com bênçãos espirituais, com prosperidade. Eu preciso definir a prosperidade que nós pregamos. Existe aquela prosperidade de algumas igrejas que pede dinheiro, que vende vassourinha, que abusa das pessoas para enriquecimento próprio. Não é o nosso caso, mas nós também somos contra aquela teologia da pobreza, aquele franciscanismo que tem que ser pobre, tem que ser humilde. Nós temos que ser felizes e o Senhor, Ele garante a nossa felicidade. E o diabo, ele quer a nossa infelicidade, ele acaba travando a nossa vida. Se falarmos a respeito da economia comum, que todos nós temos que nos atentar em relação a isso, nós aprenderíamos que temos que saber ganhar, repete comigo aí, ganhar, gastar, poupar, doar e investir. Só que nós não fazemos isso, nós não sabemos isso. Talvez você já tenha tentado juntar dinheiro muitas vezes, mas você não consegue, porque algo acontece. Talvez os seus projetos, os seus planejamentos futuros não se realizam por conta de circunstâncias. Alguns pela falta de um bom planejamento, outros por conta de uma ação espiritual que age nessa área. É certo de que o diabo quer destruir a sua vida financeira e nós vamos falar sobre o dinheiro, mas numa perspectiva espiritual. Eu falei ontem na igreja que o dinheiro é um assunto espiritual. Talvez você discorde, mas eu vou colocar agora um vídeo para você assistir e tirar suas próprias conclusões. Glória Maria Pereira, em seu livro Energia do Dinheiro, descreve a origem da moeda. Olha a origem da moeda, para você entender o quanto é espiritual. Desde as épocas primitivas, na Mesopotâmia, o dinheiro revelou uma relação íntima com o sagrado e o feminino. Em Roma, no Monte Capitólio, ficava a maior fortaleza de Roma, o Capitólio, reconhecido como a morada dos deuses. Nele, Capitólio, além de muitos outros deuses, era a morada da deusa Juno, considerada pelos romanos a rainha do firmamento. Juno representava o espírito feminino, a protetora das mulheres, do casamento e do parto. Era a guardiã da família. Uma noite, os gansos granaram, alertando as famílias que moravam no castelo a respeito dos gauleuses que escalavam os muros tentando invadir a fortaleza. E eles atribuíram o livramento à deusa Juno. E ela ganhou o sobrenome, passou a se chamar Juno Moneta, que do latim monere quer dizer advertir, porque os gansos advertiram que vinha invadindo ali a fortaleza. As moedas, no século 9 a.C., eram fabricadas no templo da deusa Juno. Por isso ganha o nome de moneta. Em português, moeda. Em espanhol, moneda. Em inglês, money.
E naquele tempo o dinheiro ocupava um lugar sagrado. Conforme nós vimos no vídeo, o dinheiro é um assunto espiritual, sim. Deus não precisa de dinheiro, mas eu preciso. Você precisa. Eu contei ontem na igreja a ilustração das 3 caixas. Existem 3 caixas. E essas caixas estão ligadas a uma fonte de água. Quem simboliza essa fonte de água é o nosso Senhor. Ele quer nos abençoar. A primeira caixa somos nós. Quando somos abençoados e começamos a transbordar, aquele propósito que Deus colocou em nós transbordamos bênção, prosperidade para a igreja do Senhor, porque a igreja ela é a luz do mundo, ela trabalha para tirar as pessoas da escravidão, do jugo de Satanás. Mas quando você acaba enchendo a segunda caixa, que é a igreja, ela transborda, e esse transbordar acaba enchendo a terceira caixa, que é o mundo. Nós precisamos de dinheiro para abençoar pessoas, para termos uma vida feliz, para que a nossa igreja prossiga. Infelizmente, o homem luta pelo poder, pelo abuso, e isso é uma ação espiritual, é maligno. Quantas pessoas estão se matando por conta do dinheiro? Em Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus ou a Mamon. Mamon significa riquezas. Em outras versões bíblicas está escrito riquezas, porque em aramaico é isso. É o Deus do dinheiro, aquele Deus que corrompe as pessoas. Uma pessoa que tem uma ligação próxima com esse Deus, sendo pobre, ela é mesquinha, ela é invejosa, ela é gananciosa. Quando tem pouco dinheiro, e se tiver muito dinheiro, isso não acaba. Ela passa a ser uma pessoa bem-sucedida, mesquinha, que tem inveja, que tem ganância do mesmo jeito. O que nós precisamos é de libertação. Tem pessoas que quanto mais trabalha, menos dinheiro tem. Talvez isso esteja acontecendo com você na sua casa e você não entende os porquês. Porque o dinheiro, ele exerce um poder sobrenatural sobre os seres viventes. Amanhã nós vamos discorrer mais sobre esse assunto. Que o Senhor abençoe você e que nesse dia essa reflexão comece a trabalhar os seus pensamentos. Nós vamos dar algumas direções e chaves para que você saia desse abismo, desse caos financeiro, dessa vala que você foi colocado com decisões que você tomou, que são decisões erradas, foram decisões precipitadas. Eu queria deixar uma dica para você, mulher: não reclame do seu marido, não aponte o dedo e fala, tá vendo? Era para estarmos melhor. E o marido também com a mulher, era para termos uma condição financeira melhor. O ideal é que vocês zerem, deletem tudo até hoje. A partir de amanhã, o Senhor vai te dar uma nova direção nessa área, que é a área da libertação financeira. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por este dia, por esta semana, que seja uma semana de bênção e de vitória. O nosso coração está aberto para aprender a sua palavra sobre libertação financeira. Em nome de Jesus, repreende o devorador, repreende esta pessoa, Senhor, que age com infidelidade e que por vezes serve muito mais a Mamon, ao Deus das riquezas, do que ao Senhor, que está presa ao trabalho. Essa pessoa, Senhor, que está como o povo hebreu, quando Faraó viu que eles estavam se abrindo para as boas novas que o Senhor tinha para aquele povo, que era a libertação daquele cativeiro, que era Canaã. Faraó colocou um jugo de trabalho. Tira essa pessoa da escravidão do trabalho, coloca nela, Senhor, um pensamento da prosperidade bíblica, da prosperidade que traz felicidade, que traz unidade familiar, que traz bem-estar, e que essa semana seja uma semana de bênção e de aprendizado para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor.